Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Nessa quinta-feira, durante a cúpula Agroglobal Sul-Americana, aconteceu o painel América do Sul no Comércio Global, Oportunidades e Barreiras, com representantes do Brasil, Colômbia e Paraguai. O debate destacou o potencial estratégico da América do Sul para a segurança alimentar no mundo. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, elogiou a relação do parlamento brasileiro com o setor produtivo. Já o Instituto Pensar Agro, representado pelo seu vice-presidente Sérgio Luiz Bortoloso, defendeu a criação de uma autoridade regional que possa enviar representação própria em fóruns internacionais. A missão NS-31 da Blue Origin, tripulada apenas por mulheres, incluindo a cantora Katy Perry, carregou também o agronegócio brasileiro. Na bagagem, as astronautas levaram plantas de batata doce e sementes de grão de bico desenvolvidas por cientistas brasileiros nos programas de melhoramento genético da Embrapa, um projeto que ajuda a popularizar a ciência espacial e mostrar a importância da pesquisa agropecuária. Vamos entender por que foram escolhidos esses materiais brasileiros e o que isso representa, conversando com a pesquisadora da Embrapa Hortaliças, Larissa Vendrame. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência, como é que foi o trabalho de vocês e o que isso significa para a pesquisa brasileira e para a agricultura? Bom, muitas das pessoas podem perguntar, mas o que 5 minutos no espaço pode nos trazer em termos de resultado para a ciência? Na verdade, até 2 minutos em microgravidade podem influenciar no comportamento das plantas, pois trata-se de um estresse para ela, né? Estudos anteriores feitos com outras espécies, e inclusive na espécie modelo Arabidopsis thaliana, foi verificado a alteração na expressão de 6 genes ligados a estresse e metabolismo. Então, nós vamos avaliar a conservação dessa alteração em genes entre essa espécie modelo e uma espécie cultivada, no caso, a batata doce. E o que esses resultados de pesquisa podem trazer, né, de resultado para a agricultura brasileira? Bom, o comportamento das plantas sob estresse acaba sendo impactado nos mesmos genes ou em genes muito parecidos, em rotas metabólicas parecidas. Então, vai nos auxiliar no conhecimento, né, nas estratégias de defesa da planta quando submetida a estresses. Bom, e quais estresses que a gente já evidencia hoje aqui na terra, né, na agricultura brasileira, que poderiam ser estudados e poderiam auxiliar na seleção de plantas mais resilientes, mais eficientes? O primeiro deles seria o déficit hídrico, né? A gente recebe, inclusive, demandas de produtores de diferentes regiões do Brasil com questões de dificuldades com a falta d'água, né, que é esse déficit hídrico, e também agora, mais recentemente, essas ondas de calor que a agricultura vem passando, né, e produtores ligam ou mandam mensagens, olha, minha batata doce está produzindo raízes pequenininhas, reduziu a produtividade, o que está acontecendo? Então, é muito importante que a gente entenda, né, a nível científico, a nível de genes, né, o comportamento da planta nesses estresses. Então, esses achados, né, esses resultados do experimento podem nos auxiliar a entender e levar soluções, né, e tecnologias para esse produtor, em termos de novas cultivares, por exemplo. E qual o caminho percorrido? Esse material é desenvolvido no laboratório da Embrapa, vai lá para os Estados Unidos? Como é que funciona todo esse trâmite das sementes e plantas para conseguir esse resultado? Bom, as sementes de grão de bico foram enviadas daqui para os Estados Unidos por meio de todo o sistema de quarentena, né, para ser exportado. E elas são produzidas nas normas, seguindo as normas de produção de sementes para garantir toda a sanidade vegetal. E chegando lá, elas passaram pelo desembaraço aduaneiro e depois foram para
para o professor da Universidade Winston-Salem, que nos fez esse convite para participar desse experimento, e ele treinou a Aisha Bow, que foi a comandante da tripulação, engenheira aeroespacial, que conduziu esses experimentos no espaço. E no caso da batata doce, a gente usou plantas de cultivares americanas para serem estudadas nesse experimento. Bom, explica pra gente o que aconteceu lá dentro da aeronave com essas sementes e plantas. Sim, as sementes de grão de bico foram com dosímetros, que são estruturas parecidas com do tamanho de um comprimido, e elas medem a radiação a qual aquela planta está sendo exposta. Então, a gente também vai conseguir, além da microgravidade, avaliar a radiação. E a mesma semente que foi enviada nesse voo suborbital também ficou em solo, para que pudesse ser feita a comparação, né, durante as avaliações. Então, a gente vai comparar, por exemplo, no grão de bico, o efeito desses fatores na germinação das sementes, o efeito na condição fisiológica das plantas após a germinação. E no caso da batata doce, ela foi em uma estrutura desenvolvida que tem um fluido que fixa a planta naquela condição de microgravidade. Então, a Isha fez esse trabalho de inserir aquele líquido que chama de RNA que é introduzido ali no tubinho onde a plântula estava, né? E ali ela é fixada. Então, quando a gente receber esse material de volta no Brasil, a planta já vai estar morta, mas a gente vai saber exatamente aquele momento, né, que ela passou por microgravidade. É como se tivesse tirado uma foto, né, daquela condição. E a gente também manteve essas plântulas nessas mesmas condições em solo para que se pudesse fazer a comparação nas duas condições. E esse tipo de informação obtida nessa comparação em laboratório, ela ajuda a entender, quem sabe, que submetendo as plantas a determinadas condições, ela vai poder replicar o que aconteceu lá no espaço? Num futuro, a gente pode pensar em enviar plantas simplesmente para passar por essa microgravidade e depois ter os resultados aqui na Terra? Sim, e muitas das vezes, quando essas plantas passam por essas condições, elas sofrem mutações. Muitas das vezes podem ser também mutações positivas que podem ser aproveitadas em melhoramento genético, pensando na seleção de novas cultivares. Muitos países têm feito isso, que é o que a gente chama de melhoramento espacial. Então, enviam sementes para a Estação Internacional, Espacial Internacional ou para outras missões. Então, essas plântulas ou sementes ficam expostas a microgravidades, sofrendo então mutações e que podem gerar variações genéticas diversas, né? Elas podem ser positivas ou não, mas quando avaliadas depois no retorno à Terra, é feito então a seleção de tudo aquilo que é positivo, né, em termos de desempenho agronômico, tolerância a estresses, resistência a doenças. Então, permitindo selecionar plantas mais resilientes, contribuindo para uma agricultura mais sustentável. Então, essas plantas que foram para o espaço, na verdade, seriam mães de novas variedades, dá para simplificar dizendo assim? Sim, no caso da batata doce, não, porque elas, né, elas vão voltar mortas, né? A gente vai avaliar somente esse efeito nos genes. Agora, o grão de bico, sim, a gente vai poder avaliar e selecionar aí alguma coisa. Mas faremos futuros experimentos, né? Esse só o primeiro. Teremos outros experimentos e novas oportunidades de participação em voos e envio para a Estação Internacional. Então, teremos mais novidades pela frente. Por que foram escolhidas essas duas, Larissa? Quais as características desejadas que vocês decidiram colocar nessas duas espécies que foram para o espaço? Bom, primeiro que para estabelecimento de o cultivo no espaço é importante que se tenha plantas de ciclo curto, de fácil manejo e que sejam resilientes às condições adversas no espaço. Como a gente já havia falado, essa condição de microgravidade é uma condição estressante, mas existem outros fatores limitantes para o cultivo no espaço também, pois também temos a questão de restrição de água e restrição de nutrientes. Então, teremos que ter plantas realmente que consigam ter um desempenho nessas condições que serão bastante adversas.
Além disso, a batata doce ela é rica em carboidrato de baixo índice glicêmico e ela também apresenta compostos bioativos que são benéficos para a saúde, no caso dos carotenoides e da antocianina, que também é um antioxidante natural. E também é possível aproveitar as suas folhas, né, que são ricas em proteína, para o consumo humano. Então, você tem um grande aproveitamento de diversas partes da planta. Então, a eficiência energética, nesse caso, é bastante interessante, muito favorável. E no caso do grão de bico, ele é uma leguminosa de grão muito rica em proteína e que é extremamente importante para o consumo do astronauta quando está no espaço. Então, não é só trazer essas eventuais mutações para aproveitar questões dentro da agricultura aqui na Terra, mas também cultivar no espaço mesmo. Esse é o objetivo final? Com certeza. O Brasil foi um dos signatários do Acordo Artemis para o desenvolvimento de pesquisa espacial. E assim que o governo assinou esse acordo, a Agência Espacial Brasileira se viu nesse desafio de entender como que o Brasil poderia contribuir em pesquisa espacial. Diante disso, ele fez o convite para a Embrapa para uma parceria em pesquisa diante de a excelência em pesquisa agropecuária que o Brasil representa, né, no mundo. Então, a partir desse momento, foi iniciada a criação de uma rede de agricultura espacial que conta com 56 cientistas de 22 instituições diferentes. Então, temos ali realmente pesquisadores de ponta que estarão atuando juntos para o desenvolvimento de pesquisa para cultivo no espaço, tanto em melhoramento genético, mas também em sistemas de cultivo, estabelecimento de cultivos indoor, com aeroponia, aproveitamento, né, e do regolito lunar ou regolito marciano. Então, temos muitas coisas aí diferentes, né, muito diferentes do que a gente tem ouvido falar em agricultura aqui na Terra, que serão exploradas. E a gente espera que ao longo desse caminho, né, ao longo do trabalho de pesquisa, muitas tecnologias poderão ser desenvolvidas e aproveitadas para a agricultura nacional. Bom, você falou rigolito. Isso é o solo da Lua e o solo de Marte, é isso? Exatamente, exatamente. Ele tem uma estrutura completamente diferente daquela que a gente enfrenta aqui. Larissa, você falou sobre os solos da Lua e de Marte. E em relação à radiação solar, é diferente a distância que se tem do Sol em relação a esses outros astros? Sim, no espaço, tanto os astronautas quanto as espécies que serão levadas para o cultivo serão expostos a essa radiação ionizante. Então, uma radiação muito intensa e de forma que a gente tem que considerar isso no cultivo. Até mesmo algumas condições de cultivo podem ser realizadas dentro de cavernas lunares, justamente para proteger a, a plantação dessa radiação ionizante. Algumas plantas podem ser um pouco mais estáveis ou mais tolerantes a essa radiação, ou menos sujeitas a essas mutações que podem ocorrer, mas outras não. Então, realmente, a gente tem que pensar em toda essa condição fora da Terra, né, que poderá interferir aí tanto nos astronautas quanto nas plantas que estarão sendo cultivadas. Você mencionou essas mutações, mas são plantas e sementes, plantas que não entraram em contato com o ambiente externo da nave, né? Então não há um risco, por exemplo, de trazer algo aqui para a Terra? Ou existe algum cuidado que vocês tomam depois dessa viagem espacial? Claro, fica em quarentena, né? Elas ficam em observação, isso não é plantado diretamente no solo, tem todo o cuidado para observação primeiro do que está vindo, né? Isso é feito também em condições terrenas, a gente consegue induzir mutação com radiação gama, com radiação com nêutrons. Isso já é feito na agricultura há bastante tempo, para gerar realmente novas possibilidades de variações genéticas para a seleção, que é a, a base do trabalho de um melhorista, é essa variabilidade genética. Então, é necessário que você tenha variações naquelas características que são de interesse econômico para que seja feita a seleção das cultivares superiores.
Bom, muito bem. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, porque o agro brasileiro é tão competitivo mundialmente, né? Como é que está esse trabalho de vocês, a Embrapa e essas outras instituições e universidades que estão trabalhando nesse programa em relação ao que se faz em outros países? Sim, em termos de agricultura espacial, já havia alguns pesquisadores que já estavam trabalhando nisso aqui no Brasil, mas ainda de forma individual. E no fora do Brasil está muito desenvolvido. Na verdade, a gente está começando agora e a gente já tinha que ter começado antes, na verdade. E então eu imagino que a gente vai ter muita coisa interessante para contribuir, principalmente nesses desafios de mudanças climáticas que a gente tem observado, que estão cada vez mais intensas. Larissa, eu queria que você contasse um pouquinho do que você sabe sobre essa história desse voo, né? Foi uma iniciativa pioneira. Sim, esse é um voo único, né? Foi o primeiro voo comercial totalmente tripulado por mulheres e todas mulheres com um grande impacto nas suas carreiras, né? Então temos uma cantora, uma jornalista, uma escritora, uma produtora de filmes e também uma engenheira aeroespacial, além da namorada do dono da Blue Origin, né? Bom, a engenheira aeroespacial foi a pessoa que conduziu os nossos experimentos durante o voo suborbital. A Isha Bow, ela é imigrante e de Bahamas, ela veio das Bahamas, e uma mulher negra. E quando chegou aos Estados Unidos, ela tinha esse sonho de ser astronauta. E as pessoas falaram: Imagina, você nunca vai conseguir isso. Então, ela cresceu ali naquele ambiente com tudo totalmente adverso, né, aos sonhos dela. Mas ela nunca deixou de sonhar. Ela entrou numa universidade pública e ainda com aquele desejo de ser engenheira aeroespacial. E as pessoas ainda não acreditando nela, ela conseguiu entrar na Universidade de Michigan e se formou em engenheira aeroespacial. E depois de ter formado, ela entrou nada mais, nada menos do que na NASA. Então, foi cientista da NASA por 6 anos. É, e depois disso, ela conseguiu empreender. Ela saiu da NASA, que ela era uma funcionária pública, e as pessoas falaram: gente, mas peraí, você ainda, né, ainda quer mais? Quem é que Você sai da NASA? não está satisfeita? Ela construiu 2 empresas multimilionárias e depois disso ainda assumindo o comando dessa tripulação totalmente feminina. E, então, assim, tem um grande significado, né? Principalmente para as meninas que podem sonhar, né? Hoje essa nova geração ela pode sonhar em ser muito mais do que a sociedade já, né? Tem de plano para a gente, né? A gente pode seguir os nossos sonhos, mesmo assim a Isha teve tantas dificuldades, mas eu acho que um voo como esse abre espaço, permite com que crianças possam sonhar nessas carreiras diversas, né? E principalmente as meninas que enfrentam mais dificuldades. Que emocionante. E antes da gente encerrar, amanhã temos uma aniversariante, que é a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que está completando 52 anos. A Embrapa é um divisor de águas para o sucesso da agricultura brasileira. Larissa, eu queria te dar os parabéns por ser integrante da equipe da Embrapa e também pedir para você falar um pouquinho sobre a importância dessa instituição. Eu tenho um grande prazer em trabalhar, em ser embrapiana e muito do que se tem de desenvolvimento de agricultura tropical se deve ao trabalho feito por esses pesquisadores pioneiros. Claro que a Embrapa não trabalhou sozinha, a gente tem outras instituições de pesquisa e universidades que trabalharam junto, mas realmente a criação da empresa gerou uma grande mudança no desenvolvimento da agropecuária nacional. A conquista do cerrado, a tropicalização de vários cultivos, né? Eu estou aqui na Embrapa Hortaliças e a cenoura Brasília é um dos principais exemplos de hortaliça tropicalizada, permitiu então que se cultivasse essa hortaliça em diferentes safras, né? A gente reduzisse a entre safra e essa mudança de preço ao consumidor é algo que se fala pouco, né? Mas esse acesso a tanta diversidade de alimentos, né, ao longo de quase todo o ano, a um preço relativamente baixo, foi uma grande conquista nacional. A gente importava uma grande quantidade de alimentos antes, né, desse desenvolvimento da nossa pesquisa da agropecuária.
Então, a gente percebe aí todo esse impacto que se tem para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, porque hoje nós somos grandes exportadores de uma diversa quantidade de alimentos. Que legal, parabéns então mais uma vez, sucesso nos trabalhos relacionados à agricultura espacial e sempre estamos abertos aqui para ouvir as novidades de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações para você. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Durante o lançamento da 20ª Jornada Nespro e Congresso Internacional de Criadores, o diretor vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, destacou que o balanço de carbono da pecuária gaúcha ganhará destaque em apresentação na Europa. É muito importante nós termos uma posição que você comentou, o que está sendo feito, né? Nós conseguimos aprovar pela primeira vez, nós vamos ter no Hemisfério Sul, em Bonn, na Alemanha, nós vamos ter a metodologia oficial, sendo os trabalhos do Estado do Rio Grande do Sul, sendo pioneiro como dados oficiais a serem apresentados pela FAO, pela ONU, como balanço de carbono. Isso, sim, é o fato mais importante que nós temos e ele está calcado toda a agricultura, pecuária e silvicultura nos trabalhos de pesquisa da pecuária gaúcha na Embrapa Sul. Então, isso sim é oficial. E temos que parabenizar este governo do Estado, junto com o nosso pecuarista, que está desenvolvendo esse trabalho e que vai ser pela primeira vez dados oficiais. Porque todo o inventário de balanço, principalmente de emissão de carbono, são utilizados dados do hemisfério norte, clima temperado e que nós temos 2 meses de neve e que os primeiros sinais de pesquisa oficiais, que se Deus quiser nós vamos conseguir oficializar na Alemanha e talvez, porque não temos encontrado pauta para a COP30 para apresentar este que é o grande trabalho, porque está nos anais das COPs anteriores, porque continuamos no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil trabalhando a pauta ambiental como ideologia e política partidária e não como ciência e tecnologia. Infelizmente, dessa forma nós teremos os dados oficiais. E mais do que isso, Ju, o que nós precisamos com pesquisa é aquele trabalho que o Brasil faz, e aí como Estado, os representantes que estão lá do Ministério de Relações Exteriores, mudar o artigo 6º do Acordo de Paris, que trata só sobre mitigação, e nós temos que falar com adaptação. E as senhoras e senhores precisam ter a certeza, porque quando falamos em mitigação, falamos só em emissão, e aí a pecuária é um grande emissor. Mas quando falamos em adaptação, nós falamos em balanço. E aí balanço fala em emissão, mas também o sequestro de carbono. E aí a pecuária é um dos grandes possibilitadores da sequestro e até armazenagem de carbono, que nenhuma outra atividade, comércio, indústria e serviço pode ser realizada. Então a pecuária tem que ser muito bem valorizada e nós, como Estado e não como governo, temos que saber muito bem vender essa imagem. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, apresentou ao Ministério da Agricultura o Plano Agrícola e Pecuário para 2025 e 2026. O material indica prioridades dos produtores para o Plano Safra. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, apresenta os detalhes. A CNA acaba de entregar ao Ministério da Agricultura, ao secretário de Política, Guilherme Campos, as propostas do Plano Agrícola e Pecuário 2025-2026. Ouvindo a base, rodamos aí as 5 regiões brasileiras, mais o Mato Piba, e trouxemos as prioridades que o produtor rural nos listou para o próximo Plano Safra.
Dentre elas, as principais é a gestão de risco. Precisamos aprovar o projeto da senadora Tereza Cristina, que trata da modernização do seguro rural, criando o fundo de catástrofe, trazendo formas de blindar o orçamento para não ter contingenciamento do seguro rural, buscarmos orçamento para o seguro de em torno de 4 bi de reais, para termos realmente uma política de estruturante de seguro. Como parte disso, melhorar o Proagro, trazendo parte dos produtores do Proagro para o PSR e com isso o seu orçamento. Além disso, trabalhar políticas que vão melhorar o funding do setor. Então, além da proposta da CNA que visa trazer 594 bilhões de reais para o Plano Safra, né, seria o necessário para a próxima safra, mas isso trabalhar também com o mercado privado, buscando trazer a rentabilidade da LCA, que foi retirada no último ano, buscando aumentar a exigibilidade da LCA, enfim, blindando não ter os fundos, não ter tributação, como foi discutido agora na regulamentação da reforma tributária. Então, acho que são pontos que a gente busca na melhoria, né, do funding do setor, além de priorizar algumas linhas de investimento e de custeio. O custeio foi o principal ponto que os produtores nos trouxeram. Das linhas de investimento, principalmente do médio produtor, do Pronamp, além da Renovagro, Inovagro e do PCA, né, como as principais a serem apoiadas. E, por último, a melhoria no ambiente de negócio, reduzindo a questão combatendo veementemente a venda casada, melhorando as resoluções do Banco Central, que trata das questões ambientais. A questão ambiental tem que ser um prêmio a ser dado ao produtor, não uma punição, como boa parte dela tem trabalhado. Então, a gente espera que nesse ambiente conturbado, né, de crise geopolítica, questões internacionais muito latentes, que a gente tem um ambiente de oscilação muito grande, a gente tem um plano safra robusto que vai ajudar o produtor a seguir produzindo e garantindo aí a segurança alimentar do Brasil. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente se encontra de novo na segunda. Até lá!